Ah, sim, som. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Perdão. Tem alguém aqui que todo mundo aqui pratica voleibol ou tem alguém de outro que pratica também outro esporte? Tem algum outro esporte também. Ah, legal. Bom, muito bom dia para todos. Tá? Carol, pelo convite, né? Tá dando para escutar direitinho aí minha voz? Então, assim, queria agradecer primeiro a Carol, né? Em nome da ABB, pelo espaço, né? Pela oportunidade também da gente estar aqui apresentando o nosso trabalho. Já tem experiência anterior minha também com o voleibol, né? Já fui atleta de vôlei durante algum tempo aí na minha juventude, né? E também já frequentei a casa, não essa casa, né? Mas a antiga casa, né? Fui atleta da antiga casa também, tanto de natação quanto de voleibol. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acho que a gente já deve ter se cruzado nessas quadras aí, porque eu também sou árbitro de voleibol, tá? A nossa associação, né? Associação dos Árbitros de Voleibol, a COAV, né? E, enfim, para mim vai ser um prazer muito grande, até mesmo por uma questão de familiaridade com o tema. Familiaridade literalmente também. Né? Isso é ótimo, a gente ter essa oportunidade de uma pessoa que entende do assunto, né, e que está na nossa... Sim, e também sofro com o assunto. Exatamente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teyson, tá? Teyson Viana, sou profissional de educação física, sou mestre, né, em educação. Assim, parei ainda na metade do curso de fisioterapia, né, por conta de outras coisas também, outros problemas, né? E atualmente eu estou trabalhando, sou professor da rede pública municipal, né? E também dou aula em duas instituições de ensino superior, a minha querida Unip, né? E a minha querida Unopar. Temos nossos, virtualmente, outro público também, que são os meus alunos que estão assistindo também pela rede mundial, né? Eu faço a transmissão dessas minhas palestras. E também essa aula, nessa palestra, ela também vai ficar para quem quiser assistir depois ou repassar e tudo. Eu tenho um canal no YouTube, professor Teyson Viana, vocês podem acessar lá e essa aula vai ser postada lá ainda hoje, tá bom? Eu tenho um trato, tenho um acordo com o meu público, né? Meu público é assim, na hora que você tiver uma dúvida, levanta a mão. Não tem o menor problema nenhum de parar aquele assunto e resolver. Às vezes você tem uma dúvida e espera para o final, aí acaba aquela dúvida esquecendo, ou então aquela tua dúvida naquele momento acaba enriquecendo mais a aula. Vai se arrepender. Também, né? Mas aqui fiquem todas muito à vontade para perguntar o que quiserem perguntar. Se eu souber responder, terei o prazer de fazer. Bom? Então, a gente vai começar aqui com essa nossa temática, né? Como a gente diz aí no slide, que apesar do conceito de esporte estar diretamente relacionado à saúde, as lesões são extremamente frequentes e é muito difícil alguém praticar um esporte durante a vida toda e não sofrer algum tipo de lesão. Seja uma lesão articular, seja uma lesão muscular, seja uma lesão óssea, tá? Então, assim, eu costumo falar que a atividade física ela é muito boa para a promoção da saúde, para a profilaxia de doenças, né? Inclusive até para o próprio tratamento também de algumas doenças, certo? Mas o esporte é diferente de atividade física, né? Esporte não, o esporte, principalmente o esporte de rendimento, como que é visto aqui, né? Esporte de competição, ele é praticado no limite do atleta, tá?
Então, quando você chega ao limite, você leva riscos também para o teu corpo, né? E isso acontece frequentemente, tanto em treinamento, como na própria competição, como própria pré-competição também, ou pós-competição. Então, isso é bastante importante que todo mundo saiba disso, que o esporte ele vai no limite do atleta, tá? Então, é importante demais nós termos uma preparação e um condicionamento físico para isso, tá? Porque quando você tem condicionamento físico, né, um fortalecimento muscular, uma preparação, né, durante essa prática desportiva, o que acaba acontecendo? Acaba o teu corpo sendo preparado para que lesões não ocorram, tá? Então, assim, é muito importante também essa consciência individual, né? É porque, assim, oficialmente, o único esporte profissional que nós temos é o futebol, né? Mas a gente sabe que existem alguns atletas de vôlei, basquete, handebol, que também são profissionais, né? E a gente que abraça essa causa, né? Acredito eu que não sei quem é remunerado para jogar aqui ou quem não é, né? Não é da minha conta. Mas acredito que você que recebe um incentivo a mais, né? Mesmo que não seja financeiro, mas recebe um incentivo para participar ou para praticar, acaba entrando num semiprofissionalismo. E daí você tem que dar retorno, a gente tem que dar retorno àquela instituição que está investindo na gente. Pelo próprio fato também, por exemplo, daqui na casa, na ABB, pelo investimento que faz em uma quadra boa para você praticar atividade, um material, um equipamento bom, um profissional responsável, né? E também conhecedor sobre o assunto. Isso também é um investimento indireto que vocês recebem, né? Como forma de contrapartida, né? de pagamento. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Que nós também precisamos ser responsáveis por nós mesmos. Até porque, assim, como eu falo nessa situação agora, né, que a gente está, infelizmente, vivenciando, quando a gente se cuida, né, quando a gente faz uso do álcool gel, quando você mantém um distanciamento social, quando você faz a sua saúde, né, quando você faz os procedimentos sanitários corretamente, você, além de se cuidar, também está cuidando do outro, né? Então, é muito importante essa questão da prevenção e preparação também, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Todas as pessoas estão sujeitas a episódios de traumas, né? Inclusive aqui a gente, por exemplo, eu não vim preparado para jogar, mas pode ocorrer que ao eu descer uma escada ou ao cruzar uma pista, sei lá, uma coisa, eu posso torcer meu tornozelo, né? Posso sofrer algum tipo de lesão. Nem tampouco estou praticando atividade física. Às vezes, na prática da atividade física, você está mais em estado de alerta e você não corre tanto risco de lesões como... Obrigado, querido. Como a gente vai estar, por exemplo, numa situação de atividade de vida normal, de vida diária, né? Então, é importante que, como você é atleta, você já tem uma musculatura preparada, acredito que por diversas vezes você já deve estar em situações de que, ao descer uma escada, ao descer um degrau, ou até mesmo de salto, alguma coisa nesse sentido, você já deve ter dado uma leve torção no seu joelho, mas recuperou aquele processo todo. Por quê? Porque você já tem um condicionamento físico preparado para isso, né? Então, assim, contusões, luxações, torções, etc., especialmente as que praticam esporte, sejam elas profissionais ou amadoras. Existem estudos que relatam que lesões, né, e acidentes mais graves e tudo, são muito mais comuns em atividades amadoras do que em atividades profissionais. Tipo, o racha do final de semana, né?
Participo de um grupo de amigos de infância, lá da Barra do Ceará, minha querida Barra do Ceará, lá no Colégio dos Bancários, naquele campo ali dos bancários. E todo domingo pela manhã, das 6 horas da manhã até as 8, 8h30, chegando até 9 horas, tem um racha lá dos amigos de infância. E assim, eu procuro também, eles também estão assistindo agora essa palestra, né? Eu procuro também orientá-los, né, dentro da medida do possível. Agora quando começou essa pandemia, eu procurei me reservar um pouco mais. Tenho grupos de risco dentro da minha casa, então eu prefiro me abster, né? Tem meu sogro, minha sogra, que são de idade, tenho uma esposa que acabou de ter neném, né? Um beijo, Carol. Carol é minha esposa, tá? Não é a nossa técnica. Um beijo, Carol, te amo. Então, é grande. Oi? Então, assim, a gente procura fazer a nossa parte, porque a gente, como eu estava falando, a gente se cuidando, a gente acaba cuidando do outro também, né? Os atletas profissionais, eles estão um pouco mais sujeitos a essas lesões, né? Com mais frequência devido também, como a gente já havia falado, da intensidade do treino, tá? É diferente, você vai praticar um rachinho no final de semana, e você dá uma alongadazinha, você faz um pré-aquecimento e vai jogar, e aquilo ali sem tanto esforço. Mas na hora quando você chega aqui na ABB, eu não sei quais são os dias dos treinos de vocês, mas, por exemplo, no sábado, às 10h30 da manhã, eu acredito que vai até um meio-dia, mais ou menos, né? Então, você já entra num diferente do que se fosse num aspecto mais recreativo. E aquele ritmo diferente, o ritmo mais forte, acaba te levando a um estresse também físico, a um estresse mental, né? Porque você quer dar o melhor de si para você e principalmente para o grupo que você trabalha, né? O grupo que está com você também. Então, é necessário que tenha um certo grau de esforço maior. E esse grau de esforço maior, às vezes, recruta musculatura que não está tão bem preparada. Essa musculatura força um ligamento que também não está tão bem preparado, ou algum tipo de articulação que também não está tão preparada assim para sofrer aquela carga. E aí, ao longo da palestra, a gente vai falando de lesões, mas a gente vai também falar sobre aspectos preventivos. Principalmente, né, associado, eu acho que tem que ser assim, o companheiro de cada um dos esportes que você pratica, tá? A musculação, tá? Deve ser um companheiro. Não musculação para aumento de massa muscular. Talvez não seja esse o seu objetivo, mas de condicionamento físico e fortalecimento da musculação, tá? Da musculatura, tá? Porque através dali é que as articulações elas ficam mais estáveis, né? Elas vão ficar mais estabilizadas com fortalecimento muscular, e daí você evita alguns tipos de lesões que são mais comuns e mais frequentes, tá? Então, dependendo da modalidade, as lesões mais comuns em determinadas partes do corpo. Por exemplo, no voleibol, eu posso te dar aqui o meu currículo de lesões, né? Lesões do tornozelo são comuns, bem comuns, lesões de joelho, quadril nem tanto, mas às vezes aparecem algumas lesões, tá? Ombro, cotovelo e punho. Enfim, fazer como a musiquinha que a minha filha canta, cabeça, ombro, joelho e pé. Ou seja, o nosso esporte, né, o voleibol, ele é um esporte que eu comparo, faço uma comparação, lógico que em ambientes distintos, como a natação, né? Você vai mexer toda a musculatura do corpo. Diferente do futebol, que você mexe membros superiores em algumas situações, né? Em algumas situações você mexe membro superior, mas mais basicamente membro inferior e tronco. Mas o voleibol não. O voleibol você usa do flexor do dedo mínimo do pé até essa musculatura cervical também, né? Para
praticar essa atividade. Então, sim, você mexe com todo tipo de musculatura e essa musculatura também tem que estar muito bem preparada para isso, tá? Vamos classificar aqui as nossas lesões, tá? A gente vai entender um pouquinho mais. Às vezes você tem uma lesão na quadra, mas aquela lesão na quadra que você acha que foi ali, mas na verdade não foi. Na verdade, você já acompanha essa lesão há algum tempo, às vezes algumas até por fatores genéticos, muitas delas tem uns estudos que falam sobre isso, né? Mas talvez ela desencadeie lá, na quadra, quando você está jogando, quando você está treinando, ou na sala de musculação, etc. Tá? Então, nós temos as lesões intrínsecas. Que são essas lesões intrínsecas? Elas são causadas por fatores individuais ou biológicos, certo? Fatores antropométricos, por exemplo. Na faculdade, eu dou uma disciplina chamada Medidas e Avaliação, tá? E ali a gente vai fazer a perimetria, né? O que é a perimetria? O contorno das circunferências, tá? Ou a paquimetria também, que é a medida do diâmetro dos ossos e do comprimento dos ossos. E a gente percebe, Carol, que existem algumas pessoas que têm membros menores do que o outro. E, de repente, você tem uma escoliose, mas você nunca se ligou que, por exemplo, a tua perna esquerda é um pouco menor do que a perna direita. 1 centímetro vai fazer diferença? Faz, por um aspecto de compensação. Porque se você tiver 1 centímetro a menos, mais ou menos isso, né, na perna esquerda, você vai acabar compensando a coluna. Por quê? Porque vai acontecer diretamente no teu campo de visão. Porque 1 centímetro é isso aqui. E você não anda com o pescoço inclinado. Você acaba tendo, né, para que você tenha uma visão ampla, uma retificação do rosto, né, da cabeça. E essa retificação ela acaba dando uma curvaturazinha que acaba sofrendo alguma consequência. Tá? Muita gente também, principalmente as mulheres, quando chegam em determinada idade, né, do climatério e chega a menopausa também, tem um desgaste grande ósseo, né, por conta da menopausa, da falta de regulação dos hormônios. E essa descalcificação óssea acaba o osso enfraquecendo, né? Acaba enfraquecendo os ossos, as articulações, os músculos, e aí sujeita a uma lesão, né? Sujeita a uma lesão, leva a possibilidade de ocorrer alguma lesão extrínseca, alguma lesão externa, tá? Mas isso, como eu estava falando, foi desencadeado pelo próprio organismo, tá? Falta de uma nutrição adequada, né? Falta de uma alimentação regular, né? Bem equilibrada entre proteína, carboidratos e até mesmo os lipídios. Os lipídios não são tão vilões assim, tá? As gorduras, elas não são tão vilãs assim. Por quê? Porque ela trata da regulação dos nossos hormônios, tá? As proteínas fazem parte da construção do nosso corpo, ossos, músculos, etc. E os carboidratos nos dão a energia necessária para que a gente tenha a nossa vida tocada, né? Então, assim, a alimentação também é muito importante no aspecto também de condicionamento e de preparação também, tá? História do atleta, certo? Eu não sei que tipo de histórico que vocês têm, né? E que tipos de lesões vocês têm que vem por exemplo, desde a infância, né? Talvez tenha gente aqui que tenha começado a jogar ainda na infância, né? Talvez tenha algumas lesões de esforço por conta disso, diminui um pouco a intensidade, depois retorna no final. Então, aquela lesão de esforço do início, talvez que não tenha tão se regenerado assim, dessa forma, né? Ou se curado, vamos dizer assim, dessa tal forma, e aí acaba acontecendo algum tipo de lesão mais grave no futuro. Então, assim, nível de condicionamento também, principalmente no que eu falei agora há pouco, dos atletas de finais de semana.
Você passa a semana toda, por exemplo, no caso de vocês, acredito que estejam numa sala, todo mundo é servidor do banco. Então, mas acredito que... Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Alguns servidores estão no banco, né? Nas suas salas, com ar-condicionado, né? Etc., recebendo algum cliente, etc. Outros que já estão aposentados estão nos seus afazeres de casa e vão para o seu treinamento, o seu treino no sábado pela manhã. Não sei se vocês têm outros dias de treino, mas vamos dizer que tem só um sábado pela manhã para treinar. E daí você passa a semana toda em outra vida e, de repente, você vem com a vida de atleta no final de semana. E aí, riscos de lesões também são mais frequentes, tá? Então, para entender que o público tem 2 ou 3 que acontece só isso, que faz atividade uma vez por semana. O resto é no mínimo 2, 3 vezes por semana que elas fazem atividade. A gente está 5 vezes na semana. Que bom, que bom. Então, assim, isso já ajuda bastante, tá? A diminuir o risco de lesões, certo? As lesões que a gente vai conversar agora sobre essas estrias são causadas pelos fatores externos, né? Como o piso, às vezes você... Agora não está chovendo, mas não sei como é que está aqui as goteiras, mas às vezes cai uma gotinha de água lá e escorrega, machuca, né? Ou então, danado para dar uma torção de joelho, estabilidade articular também, né? Às vezes o próprio equipamento também não é tão adequado. E não, porque vocês têm bolas, né? Tem um equipamento bom, tem bola boa, tá? Tem um piso que é adequado, tá? Tem uma estrutura para que o risco de lesão em relação a isso é mínimo, né? É mínimo. E também, como a gente já viu falar, condições climáticas, né? Às vezes chove, molha a quadra, ou então às vezes está um clima... Aqui em Fortaleza é mais difícil, né? Mas em outros estados, mais para o sul do país, às vezes o clima está muito frio e você tem que aquecer adequadamente para poder entrar no ambiente de jogo, né? E de repente você não faz um aquecimento legal e acaba lesionando lá na quadra. Bom? Dúvidas até agora? Tá tudo ok? Tudo claro? Então, assim, começando a falar sobre as nossas lesões, né? O que é uma entorse? Entorse é um movimento anormal de uma articulação, né? Que vai além da capacidade dos ligamentos daquela região. Ou seja, se o teu tornozelo ele tem um limite de inversão ou de eversão, os movimentos laterais, né, do tornozelo, qualquer movimento a mais que aquilo ali já te leva a um caso de entorse, tá? Pode ser entorse nível 1, nível 2, nível 3, tá? Dependendo do grau, né? Grau 1, grau 2, grau 3. 3 é o máximo, entorse bem severa, né? Normalmente tem ruptura dos ligamentos, tá? Nível 2 tem uma gravidade mediana, leva o estiramento dos ligamentos, e o grau 1, uma torção leve. O próprio gelo ali local, ele resolve e você volta à atividade normalmente, tá? Mas é preciso que a gente tenha trato em relação a isso. A entorse pode provocar lesões ligamentares com ou sem luxação, né? Ou seja, se você tem como é que eu vou chamar? Um descolamento da articulação, decoaptação, o osso sai do canto, né? Quando o osso sai do canto, né? Que é uma luxação, e é essa diferença entre a luxação e a entorse, ok? Não é besta. Na verdade, assim, a gente fala torção no movimento, mas a entorse é a patologia. Tá? Você torceu mesmo, certo? Você torceu o tornozelo ou você teve uma entorse. Boa, obrigado.
tá? O nosso tornozelo, ele é composto, né? Ele é formado por alguns ossos, a tíbia, que é esse osso da canela, e a fíbula, que é esse osso um pouco mais lateralizado, tá? Nós temos aqui os ossos, certo? Do metacarpo, né? E também temos os ossos dos dedos do pé, tá? E esses ossos, eles são presos, né? Vamos dizer assim, eles são fixados, tá? Por ligamentos. Ligamento tibiofibular anterior, ligamento fíbulo-calcâneo, tá? E esse ligamento talofibular. Esses 3 ligamentos, eles são muito comuns de acontecer estiramento, tá? Numa entorse, porque normalmente você tem entorses, né? Você tem torção com inversão do tornozelo, tá? Nesse sentido aqui. Por que isso? Porque do outro lado a gente tem uma estrutura, chama maléolo, e ele praticamente ele fixa um pouco, ele estabiliza um pouco o movimento de eversão. Normalmente as torções com eversões vêm com fraturas, infelizmente. Mas as torções com inversão, elas tendem a ter um estiramento, vamos dizer assim, um estiramento ligamentar, certo? E se eu falar para vocês uma coisa, essa nossa palestra ela está sendo gravada, certo? Tem um canal no YouTube, e daí vocês podem acessar depois eu passo para a Carol, né, o endereço do canal e tudo, até o link do vídeo, e aí ela pode repassar para vocês nos grupos, tá bom, Carol? Tá? Então, assim, vocês, quero fazer uma pergunta depois, tudo, pode fazer depois, se você quiser publicizar meu telefone também, não tem nenhum problema, tá? Posso até demorar um pouquinho, assim, para responder, tipo, 1 ou 2 horas, mas eu respondo, ok? Você está falando de aversões ali do outro lado. Isso. E do jeito... mais estabilidade. Exato. Do jeito que você está com o seu pé direito no solo, não, fica... Isso. Isso é uma torção com inversão, que é a mais comum. Exatamente. A eversão é quando tem a torção na parte mediana, né? Na parte medial do corpo, na parte de dentro do tornozelo, tá? Não é tão comum. Pior porque, exatamente por conta de um osso chamada maléolo. Normalmente, ela, quando chega a esse nível, é porque realmente foi muito grave. Acontece muito no futebol, né? Por conta, não porque o atleta torceu ali pisando no buraco, mas por impacto. Às vezes vem um atleta com um carrinho mais desgovernado, né? Deslizando e tudo, e aí ele, com a trava da chuteira no gramado, fixa, e aí ele torce. Pode acontecer no vôlei, já vi. Algumas vezes no vôlei acontecer. Infelizmente, já vi. Né? Situações de bloqueio. Né? Situações de bloqueio. Está fazendo bloqueio duplo, o teu próprio colega, às vezes, né? Pelo giro que faz para receber uma bola vinda da defesa, né? Às vezes gira, o pé vai junto, só que teu colega ainda está caindo no solo. Então, quando cai, às vezes você cai com o pé em cima e pode acontecer essa torção também. Raro acontecer? É raro. Normalmente, bloqueios duplos são sincronizados, triplos também são sincronizados, etc. Tá? Às vezes, uma invasão por baixo da equipe adversária pode acontecer, porque na hora quando você está girando, que você coloca o pé para fazer o arranque, né? O outro atleta desgovernadamente cai em cima do teu tornozelo, ou às vezes a gente comete uma leve invasão por baixo, enfim, exatamente, né? A regra muda um pouquinho, né? Mas a regra muda também para proteger os atletas. Então, às vezes, no giro que você faz aqui, saindo do bloqueio para ir atrás, e aí você acaba recebendo esse impacto, e aí dói bastante. Não, aliás, deve doer bastante. As inversões, com inversões, dói muito. E aí, às vezes, é preciso, inclusive, até um tratamento mais conservador, né? com uma imobilização articular, né? Aquelas RoboFoot,
né? Uma imobilização com gesso, às vezes, tá? Mas pode chegar até o caso também de cirurgia, né? Alguns casos cirúrgicos, de reconstituição de ligamento, né? Brinco, às vezes eu estava no meu ortopedista e uma vez eu estava, por conta das minhas lesões, que são crônicas, né? Uma vez eu cheguei lá para tratar um tornozelo que estava doendo, e eu tenho um ligamento desgastado, né? Por conta das sucessivas entorses que eu tive. E gente, isso aqui é fácil, a gente abre, não sei o quê, a gente já faz uma raspagem da tua cartilagem, que já está calcificada, e a gente aproveita e já faz a reconstrução do ligamento aqui, não sei o que e tal. Aí, mas que não é um carro, não, que tu abre o motor e troca as peças, não. É meu pé. Então, assim, a gente tem um receio, mas aquilo ali, logicamente, que ele fala numa naturalidade, porque aquilo ali é o hábito dele. Assim como a gente fala com naturalidade também, casos do voleibol, né? Mas, enfim, não sei se dá para vocês visualizarem direitinho, mas aí a gente tem uns exemplos aí de como é que fica. Aliás, acredito que vocês já devem ser bem experientes nesses assuntos aqui de como o tornozelo fica, né, depois de um entorse. Às vezes até alguns com ruptura de vaso, né, e que há alguma hemorragia naquele local e aí fica roxo, né, aquele aspecto roxo. Ou então, às vezes, até somente ruptura do líquido, né? E aí só um processo de edema, e aí você trata com gelo, ou, enfim, mete raio-x, né, para saber se houve alguma lesão mais séria, ou uma ressonância para saber que grau foi o nível da lesão, e médico, tá bom? Luxação. Ocorre também com frequência no voleibol, principalmente com os meios de rede e pontas, né? Ombro deslocado. Às vezes acontece de um bloqueio, você sobe no bloqueio e a potência do atacante que vem do adversário é tamanha e bate o teu braço, né? Bate a bola no braço e às vezes o braço, como a gente fala, ele sai do canto, decoapta, né? Sai do canto. E às vezes também, por algum enfraquecimento ou então alguma lesão, né? Nos ligamentos do ombro, o ombro ele tem certa facilidade. É diferente, por exemplo, do osso do fêmur, né? Ele encaixa, né? Na pelve, no ilho, né? Nos ossos da pelve. Só que o ombro, ele não encaixa, ele só faz encostar. Quem faz essa sustentação do nosso esqueleto apendicular, no caso do ombro, são os ligamentos, tá? Então, às vezes, você tem enfraquecimento ligamentar ou muscular, e aí te dá uma instabilidade no ombro, né? E aí é preciso, em alguns casos, entrar até no processo cirúrgico para poder fazer reconstituição e desses ligamentos que estão um pouco mais frouxos, tá? Então, o que é uma luxação? É o deslocamento traumático agudo ou permanente das superfícies que compõem uma articulação, ou seja, dos dois ossos. Comum acontecer também nos dedos, né? Uma situação de bloqueio, às vezes a bola bate em cima do dedo e o dedo, a articulação ela sai do canto, é comum acontecer, tá? E normalmente perde as relações anatômicas normais, porque se trata de uma lesão grave, tá? Esse deslocamento é repentino e duradouro, podendo ser parcial ou completo. Às vezes você desloca só um pouco o dedo, no caso, ou desloca só um pouco o ombro, mas depois você põe no lugar novamente. Às vezes, esse pôr no lugar novamente, tá? Às vezes você diz assim, mas eu vi uma vez o fulano na quadra, aconteceu isso no jogo, e o técnico dele colocou um negócio aqui embaixo e colocou o ombro no canto. Gente, só façam quando você tiver certeza que vocês estão fazendo. É igual fazer download de um programa que você recebe no computador. Só faça se você tiver certeza de que ali não tem vírus. Porque, às vezes, o que acaba acontecendo? Você quer ajudar,
mas aquela ânsia de ajudar acaba prejudicando mais o teu colega, tá? Então, assim, então, façam, mas façam... Aconteceu... Desculpa, não. Pode... Isso. Aconteceu essa última viagem que eu fiz com vôlei de praia no circuito, uma atleta de vôlei de praia, 20 anos, ela foi fazer isso com o feminino acontece, eu já vi no vôlei de praia acontecer, em queda, em buscar uma bola e na areia, sim, na hora que vai fazer uma queda, tranca o movimento e o ombro saiu do lugar. Até está sendo tratada com a Dani, né? A Dani pode explicar melhor o que foi, mas um dos médicos comentou que, e eu estava junto, quando ela caiu, ela disse, será que ela não saiu do lugar? Ela levantou mesmo e eu não consegui nem sair da cadeira. Ela disse, mas eu já voltei. Mas foi assim, 10 segundos. E aí o médico disse para ela que esse movimento que ela mesma fez, mas rompeu, acabou com tudo por dentro. E aí, Dani pode explicar melhor que sai, que ela voltou, atou, cápsula. Sim. Ela leva um complexo. Ela piorou a situação dela nessa volta. Uhum. E não tem fácil para falar. Então, assim, a maioria... Na verdade, quando sai do lugar, É isso. tem que deixar aberto, porque a responsabilidade da situação para evitar pragas e comprometimento a mais na caixa. Os sindicatos são mais posicionar. Caso dela, pela ânsia que ela viu que o braço caiu, ela mesma se assustou dali dele. O que ocorre? Os nossos ossos, a maioria dos nossos ossos, né, das nossas articulações, na verdade, tu é fisioterapeuta, que bom, vai me ajudar bastante. Vou te explorar também. Como é teu nome? Daniel. Sim, a maioria dos nossos ossos, eles são revestidos por uma cápsula. É como se você tiver... E essa cápsula, dentro tem um líquido. Tá? E esse líquido ele vai lubrificar essas articulações. É como se fossem duas... vamos supor, armador de rede. Né? Punho de rede, armador. Às vezes você está deitado na rede e começa a rede. Aí o que você faz? Você põe um óleozinho para poder deslizar melhor e evitar o atrito. Essa, mais ou menos, analogicamente, uma finalidade desse líquido. Tá? Ele lubrifica as articulações para que elas, caso tenha algum impacto nelas ou caso elas estejam deslizando uma sobre a outra, acontecer esse deslizamento. Claro que também ela tem uma função nutritiva, né? Que vai nutrir as cápsulas articulares e tal. Enfim, mas a função dela é isso. E aí, esse líquido, para não estar espalhado pelo corpo, ele é invólucro, né? Envolvido no invólucro, que é essa bolsa, essa cápsula que ela deve ter rompido aí no movimento brusco de volta da articulação no lugar. Certo? Então, assim, é uma membrana, né? E, assim, tem que ser cuidadoso, porque senão pode ocorrer uma lesão mais grave, como que aconteceu, que acredito que deve ter acontecido com a moça aí, tá? Então, enfim, essa é uma luxação de dedo mínimo teu, talvez, aí. Então, a luxação de dedo mínimo, né? Aonde esse indivíduo, eu não sei se é homem ou mulher, mas houve um deslocamento total, né? Desencaixe da articulação, vamos dizer assim. E daí a gente pode ter aqui, por exemplo, nesse exemplo, tá? Às vezes ocorre também processos musculares, não só articulares, como a gente estava falando aqui das entorses e das luxações, mas pode acontecer algum processo também de distensão. O nosso músculo, certo? Eu gosto sempre de exemplificar, não sei onde é que está aqui, perdi aqui a minha liguinha. Mas, alguém tem uma liguinha de cabelo que possa me emprestar? Pronto. Então, assim, os nossos músculos, tá? Eles são elásticos, tá? Eles têm uma certa distensibilidade e têm uma contratividade também, tá?
A contração para que você realize o movimento e a distensão para que você tenha mais uma amplitude desse movimento. Então, o nosso músculo é como se fosse uma liguinha dessa. Só que, na hora que eu estendo demais, acabam rompendo fibras, tá? Um elástico é o melhor exemplo disso. Você tira o elástico, tem aquelas liguinhas, né? Aquelas branquinhas por dentro, pronto. O nosso músculo envolvido é formado por fibras também, tá? E essas fibras, quando você estende em demasia, acabam rompendo essas fibras e acabam tendo o que a gente vai chamar de distensões ou estiramentos. Nosso músculo é diferente... Obrigado, Carol. O nosso músculo é diferente, por exemplo, dos nossos ligamentos, tá? Os ligamentos é como se fosse... os músculos é como se fosse um elástico. E os ligamentos como se fossem plástico. Entendo a colocação que eu estou fazendo. O plástico você estende, mas ele não retorna para o lugar. O músculo não, ele você estende e ele retorna, dentro de um nível, lógico, né? Então você estende, só que o plástico, o ligamento, ele estende, mas ele não volta para o lugar. Preciso que faça um tratamento de fortalecimento para que ele retorne às suas funções. E nesse estiramento, tá, dos ligamentos, acabam ocorrendo frouxidões articulares, certo? Podem ocorrer frouxidões articulares. Então, assim, diferença da distensão, né? Aliás, essa distensão e estiramento, ela acontece quando as fibras musculares ou tendões se alongam além do normal, podendo haver um rompimento parcial, total ou decorrente de um esforço extremo. Pode ocorrer, né? Por exemplo, existem músculos que são muito fortes, como o músculo da coxa, né? O quadríceps. Nós temos um músculo que ele se insere aqui na patela e a patela se insere lá na tíbia, para que você faça esse movimento aqui de extensão do joelho. É um músculo muito potente, né? Esse conjunto de músculos, o quadríceps. E às vezes ocorre por exemplo, no futebol, o atleta vai dar um chute e contrai o músculo com tanta potência que acaba esse ligamento, ele até mesmo sacando do osso. A gente chama fratura, né? Uma fratura ligamentar. E aí aconteceu com o Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno, né? E aí aconteceu com ele, acho que foi nos dois joelhos, eu acho que ocorreu. E aí os ligamentos dele da patela, ligamento patelar inferior, sacou e aí ele teve esse tipo de problema. Ocorre também no ligamento patelar superior. Às vezes, e aí você tem um músculo, ele chega ali, um buraco, sei lá, feio o negócio. Mas acaba acontecendo esse tipo de problema, tá? E a distensão, caso, é um estiramento em demasia dessa musculatura, tá? A gente tem um exemplo aqui, não sei se dá para vocês verem, certo? É comum acontecer nesse músculo aqui posterior da coxa, tá? Porque você tem, você faz um movimento para agachar aqui para pegar uma manchete baixa, ou faz um movimento de corrida, né? E esse arranque, ele reflete exatamente nessa musculatura aqui, ou na musculatura da panturrilha, tá? Comum acontecer também, normalmente, até pelos movimentos sucessivos, né, de salto, e aí você vai solicitar muito essa musculatura. Pode ocorrer também na musculatura interna da coxa, né? Essa musculatura interna, agachamentos sucessivos e até mesmo para recuperação de uma bola. Então, se o seu corpo não estiver muito bem preparado para isso, se a musculatura não estiver bem fortalecida, pode ocorrer esses tipos de problema, tá? Normalmente, eles vêm com algum eczema. O que é esse eczema? Ruptura de vasos, né, que ocorrem aqui, né, e acabam tendo uma hemorragia, e você vê isso superficialmente na pele. Pois não? Conte. Adoro história. Você fala da BD, né? A BD antiga, né? Sim. Na qual não tinha, assim, tinha uma parte que estava para fora, né? Um buraco. Eu trabalhava naquela agência da
Viver, né? Era do lado da abolição, Isso, sim? do lado da abolição. Aí bebemos uns rachinhos depois da expediente. Aí um dia eu esqueci. Aí como eu queria, eu pedi alguns treinos, sem arranjo, não só tem tênis de homem, aí é 38, eu sou 36 não tinha nada. E não tinha meio. Aí quando eu comecei a aquecer, assim, dar uma caminhadinha, começou a fazer carro. Aí eu não estava aguentando. Aí fui jogar sem fazer nem um aquecimento, né? Nem um alongamento. A uma das primeiras bolas, eu fiz isso que você está dizendo, né? Não estava preparado, me esforcei muito. Jogava uma pedra, cadê uma pedra? Jogava uma pedra, e todo mundo procurando uma pedra. Se foi da onde jogar daí. Eu juro, meu amor, meu filho, como eu achava que era uma pedra, eu não sabia. Tinha uma pedra e parou o jogo e ninguém encontrava essa pedra. Aí eu me pedi, nem vai andar. Aí não, vou chamar Chaguinho, né? Chaguinho é que faz as massagens dos meninos. Aí eu falo, Chaguinho disse, não, porque você fez um ensaio e disse que era isso. Uhum. Mas realmente, assim, como não está preparado, eu passei muito tempo, muita dificuldade. É porque tem ruptura de fibra muscular, entendeu? No seu estiramento. Mas é mais. Porque assim, entendam a diferença do aquecimento para o alongamento. Né? Muito importante a gente saber disso. O alongamento, ele vai preparar a tua musculatura, né? Dentro da distensibilidade que a gente está falando há pouco, né? E estendendo também para que, naquele momento que você estende aquela musculatura, espaços entre as fibras vão começar a ocorrer. E daí, o sangue que está ali entre os vasos vai nutrir melhor aquela musculatura, tá? Para quê? Para que na hora do aquecimento, quando o teu corpo começar a aquecer, subir a temperatura, vai haver uma maior circulação entre desses vasos, né, entre as fibras musculares. Além dos aspectos da nutrição, da musculatura, das células, né, das fibras, ainda tem a questão de você preparar também o corpo para aquilo. É igual você sair num carro, né? Meu carro é bom, meu carro é zero. Pois sai no carro, então liga a chave de manhãzinha cedo, engata a primeira e sai a 100 para tu ver se o motor não dá problema depois. Pode não dar agora, mas faz isso constantemente. Então, vai ter uma hora que ele vai ter algum tipo de problema. Então, assim, o nosso músculo é como se fosse isso. Você, ao chegar para fazer uma atividade física, alongamento, para preparar a musculatura, e um aquecimento para te dar uma condição de situação de jogo, é essencial. Pois não, Daniel? Eu sabia. É chamado normalmente como posterior, acha que não contratado. É porque a ruptura é tamanha que você sente como se você tivesse levado uma pancada. É como se tivesse sido uma pedrada, teria sido uma contusão, né, doutor? Então, assim, o que é uma contusão? É quando existe um trauma ou qualquer parte do corpo provocado por uma pancada. Às vezes, pode ocorrer uma contusão de uma bolada que você leva, né? Enfim, pode ocorrer também. Uma vez ocorreu um colega meu teve uma contusão grave porque o cabo fez uma rede, só que quando ele tocou na rede, que viu que tinha sido rede, ele se pendurou na rede e trouxe. E aí o que acontece? O ferro veio. Aí ele foi bater o braço e teve um problema sério, uma contusão séria. Não lembro se houve fratura. Mas foi uma contusão séria. Mas aquele atleta profissional, sim. Teve também uma vez chocou e pode ser também da própria duas pessoas. Sim, é normal. Vai ocorrer sempre isso aí. Principalmente, às vezes você vai, por exemplo, a bola toca no bloqueio, você recebe essa bola, né, de um ataque
e a bola sai um pouco da quadra, né, vai lá para a zona neutra, para a área livre, e 2 atletas vêm para pegar a bola. Antes, você está olhando para a bola, né? Por isso que é interessante essa comunicação. Deixa, é minha, sai, né? Exatamente. A comunicação, às vezes, é salva, né? Por falta de um grito, você perde uma boiada, né? É uma lesão traumática, aguda, não tem nenhum corte, tá? Sem corte de um trauma direto dos tecidos moles, ou seja, dos músculos, certo? E aí, às vezes, provoca esse edema, que é o inchaço, com equimose. Não sei se alguém já passou por esse tipo de problema aqui, principalmente em início de temporada. Carol? Início de temporada. Certo? Então, assim, esse é fantástico, mas eu nunca me adequei a ele, não. Eu sou bem raiz. Aí tem uma galera que usa bastante e diz que é muito bom. Né? É muito bom. Eu sou mais raiz, eu não consegui me adequar a isso aí. Tentei usar por ser em tudo, mas não deu para mim. Né? Enfim, e aí ocorre esse tipo de coisa. Lesão sucessiva, você vai treinar defesa. Quem é líbero aqui? Então, assim, comumente vai ocorrer isso aí. Né? Comumente vai ocorrer isso aí, principalmente por conta da pancada. Você vai receber pancada direta e você está treinando para aquilo. Líbero treina para levar pancada. Né? Enfim, e daí ocorrem normalmente esses tipos de lesões, certo? Fratura, né? As perdas da continuidade do tecido ósseo, ou seja, o osso parte, né? Pode ser por alguma lesão, vai recuperar uma bola, e aí você bate o braço e às vezes o braço, né, não aguenta a pressão. No caso da moça na praia, ou deslocou o ombro, mas se o ombro não tivesse deslocado, talvez ela tivesse tido uma fratura de úmero, né? Porque ela pode ter, supondo que a pressão foi grande e uma vamos dizer assim, o ponto frágil, né, que é a articulação, foi quem sofreu. Se a articulação não tivesse sofrido, essa pressão ela teria sido no úmero e fatalmente poderia ter fraturado o úmero dela, né? Então, e também pode ocorrer também por fratura por estresse, né? Tem um colega que teve fraturas de estresse no calcâneo, porque ele era meio de rede e aí direto. Só que caía e o impacto, né? O impacto em cima do calcanhar era tamanho, né? E aí houve microfraturas e aí, em um determinado ponto, ele achava, inclusive, que estava com porão calcâneo. Aí não, quando fui fazer o raio-x, era microfraturas por conta dos impactos, né, da queda. Ocorrem também, normalmente. Cãibra, né? Cãibras também podem ocasionar lesões e ocasionam lesões também, tá? Porque as cãibras, elas são acúmulo de ácido, algumas também com falta de alguns minerais, como potássio, cálcio, entre outros, tá? Vai ocorrer isso. Então, é muito importante você, voltando, né? É muito importante que você tenha uma nutrição adequada, principalmente com carboidrato, tá? Para quem treina, proteína também, tá? Eu não sei se alguém aqui é vegetariano ou vegano, certo? Mas a proteína animal, ela é essencial para o fortalecimento da musculatura, mas para quem tem esse tipo de opção, né, nutricional, como os veganos e os vegetarianos, tem que fazer um balanceamento disso, de proteico, né, para poder equilibrar essa condição nutricional. Então, é importante que você, se você vai optar para ser vegano, vai ser vegetariano, procura a orientação do nutricionista, tá? Para que ele supra essa necessidade de proteína na tua alimentação, para que você não fique em déficit. É muito importante, muitos sabem, mas outras não sabem, que a importância do nutricionista esportivo também é muita diferença, porque a
pessoa que é especialista em nutrição esportiva, ela também tem mais condição de auxiliar, porque tem muita diferença de uma pessoa sedentária para vocês, tipos de dietas que vocês não podem fazer, quem pratica atividade física. Então, isso aí faz toda a diferença, inclusive podendo gerar lesões, né? Por conta que, aquelas coisas que a gente nem imagina, né? Que é por conta disso. Às vezes, tu gerou uma lesão porque a fraqueza disso é numa alimentação que você acha que é adequada para você, mas para você praticar atividade física, não pode fazer isso. Uma coisa que acontece muito, eu acho só militar, direto. Boa. Não quebrou isso, tudo me dá. Professor, e tem alguma coisa na hora que a gente está tendo que a gente pode fazer que ajuda a passar? Vou já te falar disso aí. Só falando sobre a nutrição, né? Eu faço sempre essa comparação. Na hora que eu quero fazer, na hora que eu quero comprar um livro para eu ler, a primeira pessoa que eu vou recorrer é o professor de português, lá da minha escola. Assim, me indique um livro bom nesse gênero. Beleza. Na hora que eu quero fazer uma aplicação, né, uma aplicação de dinheiro, né? Eu sou correntista. Aí eu ligo para o Nonato, não sei se vocês conhecem o Nonato, né? Aí eu ligo, Nonato, estou precisando fazer assim, me ajude. Né? É da Barra do Rio Branco. Aí ele, Nonato, não estou precisando disso aqui, e ele me ajuda. Né? Da mesma forma, você, quando vai submeter o seu próprio corpo, é um investimento que você está fazendo, né? Submeter o seu corpo a uma mudança de estado, acredito que todo mundo tenha plano de saúde aqui. Então, procura um nutricionista, tá? E aí eu vou pegar agora o teu gancho, e vou já chegar aí. E aí o que acontece? Nós somos seres individuais. Não sei se alguém tem irmão gêmeo aqui, mas até os gêmeos, eles são diferentes. Então, o que se adequa, né, a Carol, não se adequa a Daniele, né? Não se adequa a Daniele, não se adequa a mais ninguém, a não ser que você procure um nutricionista e ele vai te passar teu balanceamento nutricional, tudo direitinho, para que você não tenha nenhum tipo de problema, tá? E aí a cãibra, né? Tem umas pessoas que fazem uma dieta aí hoje chamada dieta low carb, né? Carboidrato é a nossa fonte de proteína, nossa fonte de energia, né? E se você diminui a fonte de energia, o corpo ele vai procurar essa energia no outro canto. E aí ele vai recrutar, por exemplo, a gordura que você tem como fonte de energia. Mas isso é bom para o ficar magrinho. Em demasia, isso acaba gerando um lixo metabólico dentro do organismo e vai refletir lá no rim, fígado. E aí você começa a ter hepatites, né? Ou problemas de rim por conta de uma dieta dessa que você viu na internet ou pegou pelo Instagram, pelo WhatsApp, sei lá, né? E daí essa dieta, ela pobre em nutrientes, acaba ocorrendo também um esforço da musculatura e acaba acumulando muito ácido nas células, né, nas fibras musculares. E aí esse acúmulo de ácido pode gerar cãibra. E aí o que você faz? Vamos colocar esse lixo metabólico para fora, esse ácido lático para fora. E aí um alongamento, ele ajuda, ter um espasmo, né, uma contratura muscular, um alongamento ele vai ajudar bastante nesse aspecto, né? Alongamento com relaxamento da musculatura. E se você der uma nova carga nela, naquela musculatura, ela vai produzir mais ácido e daí vai gerar outra cãibra. E câimbras sucessivas, como tem uma contração muito forte, pode acontecer também ruptura de vasos, né, de vasos sanguíneos, também irrigando naquele determinado local, e também ruptura de fibras musculares, certo? Tendinite, estamos já terminando, tá? Tendinite é uma inflamação nos tendões, né? Comumente tratado com... pode ter sido também por esforço, como a gente estava falando aqui há pouco, né? Os tendões, eles têm uma distensibilidade, ela não é tão
que ela não é tão grande como a da musculatura, e isso acaba acontecendo, inflamando um pouco os tendões que ligam o músculo ao osso, tá? Aonde ocorre mais essas tendinites, tá? No joelho, principalmente tendinite nos ligamentos patelares, certo? Na patela também, é danado para ter, e aqui no ombro também, tá? No ombro, esse conjunto de músculos aqui, que a gente chama de manguito rotador, certo? Como eu já havia falado anteriormente, o ombro, ele praticamente é solto do restante do corpo. Ele é fixado por músculos e ligamentos, né? Tendões. E esses tendões aqui que fixam essa articulação, eles podem, numa distensibilidade dessa, acabar sendo inflamados, né? Sendo por overuse, ou seja, por excesso de uso, tá? Então, às vezes, movimentos repetitivos, por exemplo, não sei quem é ponta aqui, mas ponteiro é direto. O ombro vai ser direto solicitado, tá? O ombro vai ser direto solicitado. E isso, esse overuse, pode ocasionar também um processo de tendinite, tá? Causas determinantes para as lesões. Para que a gente evite, na verdade, né? Uma maior preparação física dos atletas, isso vai evitar, né, que você tenha problemas de lesões, tá? A pressão da torcida pode também te incentivar a extrapolar o teu limite, né? Se amostrar, né? Se amostrar, exatamente. Você começa a se amostrar, e também o excesso de jogos. Fiquei sabendo agora há pouco, Carol, que o calendário de vocês do Campeonato Cearense está diferenciado esse ano, né? Por conta da pandemia. Vocês vão ter uma série de jogos num único final de semana, é isso? Cuidado. Certo? Cuidado. Então, assim, sugiro para que você, além de bolas, material de treino, tudo, uniforme, não esqueça de colocar um kitzinho de primeiros socorros, principalmente com gelo, tá? Bolsas, plural, bolsas de gelo. Por que isso? Porque vocês vão ter um ritmo frenético de jogo, tá? De excesso de jogo. E daí isso pode, como vocês aqui estão acostumados a uma carga de treino, né? Dá 2 horas de treino por sessão, vocês vão ter praticamente 48 horas de jogo, né? Além do efeito também psicológico, que vai gerar um estresse diferenciado, né? E eu acredito que ninguém aqui quer entrar para perder. Então, quem entra para ganhar tem que realmente chegar e dar um gás a mais, um esforço a mais, tá? Então, toda essa atividade física que nós fazemos, né, que a gente faz e tudo, ela tem que estar, essa atividade física toda adequada, né, toda a musculatura seguida de exercícios de alongamento. Então, termina a partida, dá uma alongada na musculatura, certo? Termina o jogo, sempre alongando para poder se preparar para o jogo seguinte, tá? Então, sugestão também. Mas eu não sofri os ponteiros, tá? Ponteiros e meios de rede, que normalmente são mais exigidos por conta dos saltos, certo? Terminou o jogo, não tive lesão, mas coloca gelo. Porque o gelo, ele vai como é que eu vou dizer? Não queria dizer isso, mas... Oi? Exato. Ele vai ter... Obrigado. Ele vai promover uma recuperação articular, uma recuperação muscular, tá? E vai conservar um pouco mais a tua musculatura. Ponteiros, né? Com gelo, panturrilha e ombros. Meio de rede, coxa
e panturrilha, certo? E aí você no freezer, né? Por isso que tem os atletas que terminam de jogar e tudo e mergulham naquelas tinas de gelo, tá? Porque isso é comum acontecer no vôlei de praia, porque o vôlei de praia, Deus me livre que eu joguei o circuito uma vez na minha vida, não quero mais não, é muito frenético, louco, coisa de louco. Principalmente para quem não é ranqueado. Você joga aqui, termina de jogar aqui, você não termina nem de comer, você já tem um jogo marcado lá na outra quadra. Aí você, sabe, tem que ter um processo de recuperação muito ativo por conta disso. Tá? Então, gelo é o ideal. Lesões sucessivas, certo? Normalmente você faz uso de anti-inflamatórios. Porque eu já tenho na minha casa. Procura um médico. O médico ele vai saber direitinho qual o tipo de anti-inflamatório mais adequado para você, tá? E caso persista nessa dor, ela deve ir direto para o médico. O médico é quem vai saber da vida de vocês, ok? No mais, certo? Desejo a todos vocês muito sucesso, tá? E não esqueçam do companheiro de vocês para as atividades. Musculação. Mas é chato puxar ferro. Fala com o teu professor de educação física lá, para que passe uma série com você que seja agradável também para que você pratique, né? Não gosta, né? Fazer o que eu não gosto, eu gosto de fazer o que eu não gosto. Então, para eu fazer hoje, chegar lá, eu tenho que fazer a musculação. Para ter o prazer, eu desejo. Exato. Muito bem colocado. Então, assim, eu também odeio musculação. Detesto. Mas eu faço como remédio. Né? Faço como remédio. Porque, como você disse, se eu quero praticar atividade física ali de uma forma recreativa, beleza. Mas quando eu entro para a competição, para a equipe, e aí eu entro entre aspas não, tira as aspas, entro no semi-profissionalismo, aí eu tenho que me condicionar aquilo. Porque, em primeiro lugar, a mim, em segundo lugar, o meu grupo. Né? Porque uma engrenagem quebrada no sistema acaba danificando a máquina toda. Essa medalha é para aprender todo aquele negócio de cultura. Mas eu só faltei. Então ficou com medalha de prata. A ouro ainda é minha. Gente, para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tá? Eu peguei o contato da Carol, vou te passar depois o link do vídeo, depois ela vai ter o meu contato, né? E precisando de mim, estou às ordens. Tá bom? Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Tá bom? Obrigado. Pois fácil. Eu queria saber se os exercícios eles são válidos. Vamos ver, tem uns halteres. Se eu fizer sequência, 3 sequências de 15, por exemplo, ela só tem validade se eu fizer isso, ou eu posso fazer isso aqui, aí vou ali, mais tarde faço outra. O estímulo, assim, entendam o que é o estímulo da atividade física. O estímulo, se ele for um estímulo fraco, ele não tem nenhuma função na prática da atividade. O estímulo seria assim, esforço. Exato, o estímulo, o esforço que você faz. Então, ele tem que, para valer como esforço, né, vamos dizer assim, ele tem que ser um estímulo de moderado a forte. Mais um pouquinho do que o normal. Exato. Né? Eu vou fazer aqui uma comparação, entendeu? Comparação. Supondo que você vai tomar aqui uma caipirinha. O meu negócio, se eu declarar que depois a menina me matar, porque eu olho de pé. Não, por exemplo, supondo que você vai tomar uma caipirinha, né? E você quer uma caipirinha e você sente o gosto. Só que se o cara colocar um pouquinho de aguardente ou um pouquinho de limão e mais gelo, mais água, você vai se gostar. Não servir de nada. O que você faz? Você coloca uma de médio a forte. Essa é a intensidade do teu treino, tá? Mais adequado com a carga. Forte que eu estou falando
Não é você pegar Acima das suas possibilidades. 50 quilos de cada lado. Não, não é. Tá? É aquilo que você suporta, tipo, 60% da capacidade máxima do seu peso. Quando você faz aqui levanta uma barra de flexão, né? De alguns halteres, por exemplo, com 5 quilos, né? Se o seu máximo for 10 quilos, dá para levantar, mas é o máximo. Aí você calcula ali 60%, não faz com 5, porque o 5 não vai te dar um estímulo. Mas o 6 já vai te dar um estímulo, entendeu? Então, você pode calcular. Mas a minha pergunta é porque eu disse se mas não exercício... pode ser espaçado. Se é 3 de 10, é 3 de 10. Se é 3 de 15, é 3 de 15. É porque eu faço uma coisa, aí me dá uma coisa, aí eu me levanto, faço outra coisa. Eu, assim, nem sempre eu faço, aí aperto, mãe, se concentra, passa